O meia Lucas Paquetá do West Ham é um dos destaques e esperanças da seleção brasileira, junto do Vinícius Júnior. Ele é o orgulho da ilha onde cresceu, que ele rendeu o apelido. Antes de falar sobre a burrice que ele fez, vamos falar sobre a trajetória e história de vida dele. Com suas antigas casas em estilo colonial, estradas de terra e exuberante vegetação tropical, a ilha de Paquetá é um destino popular para turistas e moradores do Rio de Janeiro que querem fugir da agitação da cidade. Na ilha não há carros, só bicicletas e charretes, a pedal ou elétricas. Para chegar ao povoado de 3.000 habitantes, que é oficialmente um bairro do Rio, é preciso pegar a barca que sai do centro da cidade. A travessia dura cerca de 1 hora e oferece uma vista deslumbrante do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, que vai se afastando aos poucos, à medida que a charmosa ilha se aproxima. Essa travessia, o jovem Paquetá, cujo nome completo é Lucas Tolentino Coelho de Lima, fazia todos os dias, dos 9 anos aos 11 anos de idade, para treinar no Flamengo. Foi no rubro-negro que ele fez sua estreia como profissional, aos 19 anos, em 2016. Mas seus primeiros passos no futebol foram no Municipal Futebol Clube de Paquetá, onde seu avô treinou times da base e onde seu pai jogou em torneios amadores. Quando ele tinha 5 anos, já vinha com a gente para o clube e ficava batendo bola no campo, diz Iraquitan Veloso de Almeida, treinador de Paquetá na escolinha do clube. Só na batida da bola eu já via que teria potencial. Ele já tinha uma canhotinha especial, recordou o técnico de 50 anos, que fez trabalho voluntário com as crianças do clube e ganha vida como guarda municipal e professor de educação física. O pequeno Luquinha, como era conhecido na época, corria desde os 7 anos de idade no gramado do estádio do Municipal Futebol Clube, que tem uma arquibancada antiga de cimento com pintura vermelha e branca desbotada. A casa onde o camisa 11 do West Ham cresceu fica a 200 metros do clube. Na mesma rua, um lar modesto, com os quartos no andar de cima. No térreo ficava o salão de beleza de sua avó e a oficina de carpintaria de seu avô. Seus 2 avós, que era muito próximo, faleceram e a casa atualmente é ocupada por uma de suas tias. O pai dele era militar, não era pobre, mas passaram apertos, revelou o treinador Iraquitan. Era o avô quem o levava todos os dias para treinar no Flamengo. Ele saía por volta do meio-dia, depois da escola, e voltava à tarde de noite, na última barca. Muitas vezes ele só comia um lanche, porque era muito caro comer fora. O Lucas é um ídolo para a ilha de Paquetá. É um exemplo, até porque o povo da ilha tem uma dificuldade muito grande pelo horário da barca, acrescentou Iraquitan. O jovem Lucas finalmente se mudou para o continente com seus pais aos 11 anos, mas outros obstáculos surgiram em seu caminho. Aos 15 anos, seu talento era inegável, mas ele tinha apenas 1,53 m de altura. Tinha que treinar separado e tomar suplementos alimentares. O pai dele nos contou sobre seus problemas de crescimento. Foi uma época difícil, contou Wilton José Emílio Gomes, conhecido como Kiko, vice-presidente do Municipal Futebol Clube. Kiko guarda como relíquia o par de chuteiras dado pelo jogador que ele usou quando marcou seu primeiro gol pela seleção, em 2019, contra o Panamá. Felizmente, o pequeno Luquinha ganhou quase 30 centímetros em 3 anos e estourou no Flamengo antes de jogar por Milan, Lyon e agora no West Ham. É muito bom ver um cara que cresceu com a gente brilhar tanto lá fora. É o orgulho da ilha. Vamos todos nos reunir para ver seus jogos na Copa do Mundo, em um telão, disse Jardes Nascimento, de 24 anos, que estudou com Paquetá no 2º ano do ensino fundamental. No profissional, Lucas Paquetá teve destaque no Flamengo, especialmente nas temporadas de 2017 e 2018. Seus números pelo clube carioca foram 95 jogos, 18 gols e 8 assistências. Ele é um meio ofensivo com muita habilidade técnica, com bom controle de bola e capacidade de ajudar tanto na criação quanto na finalização das jogadas. Esses desempenhos chamaram a atenção do futebol europeu. E o Lucas Paquetá chegou ao Milan em janeiro de 2019 por um valor de 35 milhões de euros, cerca de 150 milhões. O meia chegou com grande expectativa após seu sucesso no Flamengo. No entanto, ele teve dificuldades para se adaptar ao futebol italiano e ao estilo de jogo da equipe. Em termos de números, ele teve um total de 44 jogos, 1 gol e 3 assistências. Seu desempenho foi inconsistente com momentos de brilho, mas sem conseguir se firmar como titular. Ele enfrentou críticas por não manter a intensidade e criatividade que mostrava no Brasil, além de passar por dificuldades táticas no esquema do Milan. Em setembro de 2020, Paquetá foi vendido ao Lyon por 20 milhões de euros, cerca de 131 milhões. No Lyon, Lucas Paquetá recuperou sua confiança e foi um dos principais jogadores da equipe desde a sua chegada em setembro de 2020,
ele rapidamente se destacou no meio-campo, junto do seu parceiro Bruno Guimarães e Memphis Depay. O Meia se destacou pela sua versatilidade, criatividade e intensidade. Seus números pelo clube francês foram impressionantes: 80 jogos, 21 gols e 14 assistências. Paquetá jogou em várias posições, desde meia central até falso 9, sendo crucial na transição entre defesa e ataque. Ele foi eleito o melhor jogador estrangeiro da Ligue 1 na temporada de 2021 e 22, atraindo interesse de vários clubes europeus, o que levou sua transferência para o West Ham em 2022. No West Ham, Lucas Paquetá foi contratado em agosto de 2022 por um valor recorde do clube. Os ingleses desembolsaram algo em torno de 60 milhões de euros, um total de 280 milhões, podendo chegar aos 305 milhões caso bônus contratuais sejam atingidos. Arsenal e Newcastle também demonstraram interesse no brasileiro, mas não conseguiram chegar aos valores para convencer o Lyon. Com isso, o West Ham teve caminho livre para fechar a contratação do meia brasileiro. No West Ham, ele se tornou peça fundamental no meio-campo, se destacando por sua técnica e visão de jogo e a capacidade de ditar o ritmo da equipe. Apesar de ter tido um início de adaptação difícil, Paquetá evoluiu ao longo da temporada e se tornou peça principal do time de Londres. Um dos momentos mais marcantes foi a conquista da UEFA Conference League em 2023, onde Paquetá foi essencial na campanha, ajudando o West Ham a garantir o título europeu após muitos anos. Sua influência no time aumentou, sendo um dos principais criadores e também contribuindo defensivamente, mostrando seu amadurecimento como jogador. Os números de Paquetá no West Ham, até o momento que gravo esse vídeo, são de 46 jogos, 6 gols e 7 assistências. O jogador acabou conseguindo sua vaga na seleção brasileira e conseguiu realizar o seu sonho de jogar uma Copa do Mundo. Ele até marcou um belo gol nas oitavas de final contra a Coreia do Sul. Pela seleção brasileira, Lucas Paquetá jogou 47 partidas, marcando 9 gols e distribuindo 7 assistências. Ele continua sendo uma peça importante no meio-campo da equipe. Com Dorival Júnior, o meia é o titular. Agora falando sobre a polêmica do meia, a polêmica envolvendo Lucas Paquetá é por causa de uma casa de apostas que surgiu em agosto de 2023, quando o jogador foi investigado por suposta participação em um esquema de manipulação de resultados ligado a apostas esportivas. As suspeitas recaíram sobre o fato de que as partidas específicas, apostas atípicas, foram feitas envolvendo cartões amarelos recebidos por Lucas Paquetá. O caso chamou ainda mais atenção devido ao envolvimento de pessoas próximas a ele, incluindo familiares e amigos, que teria realizado apostas em lances que acabaram se contradizendo durante os jogos do West Ham. A Federação Inglesa e as autoridades de apostas iniciaram uma investigação formal, o que gerou grande repercussão na mídia e afetou a convocação do jogador para a seleção brasileira. Na época, o treinador era Fernando Diniz, que atualmente está no Cruzeiro. Enquanto a investigação estava em andamento, Lucas Paquetá teve suas negociações para uma possível transferência para o Manchester City suspensas. O time de Manchester já estava fechado com o jogador. O treinador Pep Guardiola teria pedido o meia, já prevendo a possível saída dos meias Kevin De Bruyne e Bernardo Silva. O valor seria em torno de 70 milhões de libras, cerca de 455 milhões na cotação atual. Apesar das graves acusações, o jogador negou qualquer envolvimento direto com irregularidades. O caso continuou em análise, com a expectativa de que mais detalhes serão revelados. Durante 8 semanas, o seu antigo celular foi confiscado para apuração de ligações e depósitos bancários. Após a devolução, Paquetá comprou um novo celular e jogou o outro fora, o que agravaria sua situação. O tio de Paquetá deve prestar depoimentos na CPI das apostas, pois teria feito 2 depósitos de 40 mil na conta de Luiz Henrique, atacante do Botafogo, que vem sendo convocado para a seleção brasileira. A Federação Inglesa pode banir o jogador do futebol, no julgamento que está marcado para o mês de março de 2025. O caso de Paquetá tem sido acompanhado de perto por Kina Isaac, atleta que recebeu nada menos que 10 anos de gancho em 2022, depois de receber deliberadamente um cartão amarelo em uma partida da Copa da Inglaterra. O jogador em entrevista disse o seguinte: "Você não pode me dar uma suspensão de 10 anos por uma acusação e depois esperar que não diga nada se alguém com 4 dessas mesmas acusações recebeu uma sentença menor. Como você poderia justificar isso?" Disse agora ex-jogador de 31 anos ao portal The Athletic. Veremos o que farão com ele, se ele será considerado culpado. Será muito interessante ver se seguirão as mesmas diretrizes que estabeleceram. Peguei 10 anos, é matemática básica. Ele deveria pegar 40 anos e não voltar a jogar futebol. Vejo isso acontecendo? Provavelmente não, disse novamente o ex-jogador. Na sua opinião, a carreira de Lucas Paquetá acabou? Ele vai ser banido do futebol? Deixe nos comentários a sua opinião, deixe o seu like e ative as notificações para mais vídeos como esse. Fui, até o próximo vídeo!